Na véspera de Natal, Fritz e Mary estavam ansiosos para desfazer as malas de seus presentes. De repente, houve uma batida na porta. Era o tio deles com um monte de presentes nas mãos. As crianças ficaram muito felizes em vê-lo. Então eles começaram a desempacotar os presentes. Mary ganhou bonecas chiques, pratos de brinquedo e um lindo vestido de seda. Fritz também conseguiu o que queria, um magnífico cavalo e um rei-rato. Maria percebeu que havia um soldado debaixo da árvore. Era o quebra-nozes, projetado para triturar nozes duras com perfeição. A menina gostou muito, mas Fritz disse que era seu presente e tentou tirá-lo de sua irmã. As crianças esticaram o quebra-nozes a tal ponto que arrancaram seu braço. O brinquedo quebrado tornou-se desnecessário para o menino. Maria ficou muito chateada e começou a chorar. Mas meu tio conseguiu consertar o soldado. A garota estava feliz e o abraçou com delicadeza. O dia estava muito agitado, então ela logo se cansou e adormeceu embaixo da árvore. Durante o sono, Mary ouviu sons estranhos. Eles eram como barulho de rato. A garota abriu os olhos. Os objetos da casa pareciam muito maiores do que eram, e a árvore sob a qual ela adormeceu tornou-se absolutamente gigantesca. Maria percebeu que não foram os objetos que aumentaram, mas ela diminuiu. De repente, o rei dos ratos com seu exército apareceu diante dos olhos da garota atonita. Maria estava com muito medo e queria fugir, mas os ratos gigantes a impediram. E então um milagre aconteceu. O quebra-nozes se levantou e agarrou a garota. Eles instantaneamente subiram na árvore até a estante de livros e, ao longo dela, chegaram aos brinquedos de Fritz. Havia toda uma coleção de soldados de chumbo. O quebra-nozes pediu ajuda. Os soldados imediatamente puseram-se de pé e correram atrás dele. O quebra-nozes assumiu o comando do exército e os soldados começaram a lutar contra o exército do Rei Rato. A batalha entre brinquedos e ratos foi feroz, mas, infelizmente, havia muitos ratos e o exército do quebra-nozes começou a ser derrotado. Maria viu isso e saiu correndo de seu esconderijo. Ela jogou o sapato no rei dos ratos e acertou-o bem na cabeça, e ele caiu no chão inconsciente. O resto dos ratos percebeu que a batalha estava perdida e fugiu em todas as direções. Mary correu para o quebra-nozes, mas ele ficou inconsciente, pois foi gravemente ferido pelo rei dos ratos. A garota pensou que ele estava morto e começou a chorar amargamente. E de repente, atrás de Mary, uma linda fada apareceu. Ela decidiu ajudar a garota. Com um aceno de sua varinha, ela reviveu o quebra-nozes. Com um segundo aceno de sua varinha, a fada transformou o soldado em um belo príncipe. Maria e o quebra-nozes se entreolharam com olhos amorosos e não conseguiam desviar os olhos. Com um aceno de varinha pela terceira vez, a fada levou o casal apaixonado ao reino dos doces. As árvores lá eram feitas de doces e as flores eram feitas de geleia. Era um lugar maravilhoso. Mary fechou os olhos por um segundo de prazer. E de repente ela ouviu a voz de sua mãe, que a chamou pelo nome. Abrindo os olhos, a menina viu sua mãe, que a olhou confusa. Maria também não conseguia entender o que estava acontecendo. A menina contou sobre sua viagem maravilhosa, mas sua mãe apenas sorriu docemente. Então Mary viu o quebra-nozes pelter em seus braços. E então ela percebeu que havia dormido debaixo da árvore a noite toda, e tudo o que aconteceu com ela foi apenas um sonho vívido. Alguns anos depois, o sobrinho de seu padrinho foi visitar Mary e Fritz. Assim que ele entrou na casa, a garota quase caiu no chão de surpresa. O menino parecia ao quebra-nozes como duas gotas d'água. Ele também gostou de Maria à primeira vista. Depois de algum tempo, eles se casaram e não viveram pior do que no reino mágico dos doces. Lá viviam marido e mulher. Há muito tempo que queriam ter um filho, mas ele não estava. Um dia, minha esposa adoeceu. O marido perguntou a ela o que ela mais deseja. A esposa respondeu que havia um jardim magnífico nas proximidades, onde crescem muitas das flores mais bonitas. Há um lindo Rapunzel no jardim. Parece tão fresco e tão verde que ela realmente queria prová-lo.
Mas o jardim era cercado por uma cerca alta e ninguém ousava entrar, pois este jardim pertencia a uma bruxa. Ela possuía grande poder, e todos no mundo a temiam. O marido amava muito a esposa e decidiu comprar uma Rapunzel para ela, custasse o que custasse. E assim, ao anoitecer, ele escalou a cerca de pedra para o jardim da feiticeira. Com pressa pegou um punhado de Rapunzel verde e trouxe para sua esposa. Ela imediatamente preparou uma salada com ele e comeu avidamente. Ela gostou tanto desta salada que no dia seguinte quis ainda mais do que antes. O marido voltou para o jardim, mas a bruxa já estava parada na sua frente. Ela olhou para ele com raiva e disse que ele pagaria muito por roubar a Rapunzel. Ele pediu à bruxa que não se zangasse, pois arrancou a Rapunzel de sua esposa, que estava muito doente. E ele a ama tanto. A raiva da bruxa passou um pouco, e ela disse que se fosse verdade, ela permitiria que ele pegasse quanta Rapunzel quisesse, mas com uma condição. Ele terá que dar à bruxa o filho que nascerá de sua esposa. O marido concordou com medo. Quando a esposa deu à luz uma filha, a bruxa apareceu imediatamente, levou a criança com ela e a chamou de Rapunzel. Rapunzel se tornou a garota mais bonita do mundo. Quando ela tinha 12 anos, a bruxa trancou em uma torre. Essa torre ficava na floresta e não tinha portas ou escadas. Apenas no topo havia uma pequena janela. Quando a bruxa quis escalar a torre, ela chamou Rapunzel para puxar suas foices para baixo. E Rapunzel tinha cabelos longos e lindos. Ela ouve a voz da bruxa, afrouxa suas tranças, amarra-as no gancho da janela e o cabelo cai, e a bruxa então sobe, agarrando-se a elas. Vários anos se passaram e o filho do rei passou a andar a cavalo pela floresta onde ficava a torre. De repente, ele ouviu um canto, e foi tão agradável que ele parou e começou a ouvir. Era Rapunzel cantando com sua voz maravilhosa. O príncipe queria escalar. Ele começou a procurar a entrada da torre, mas foi impossível encontrá-lo. Ele uma vez viu como a bruxa sobe nas tranças que Rapunzel abaixou. E no dia seguinte, quando já estava escurecendo, o príncipe dirigiu até a torre e ligou para Rapunzel. Ela ouviu, puxou as tranças para baixo e o príncipe subiu. Rapunzel, vendo que um homem que ela nunca vira entrar, ficou a princípio muito assustada. Mas o príncipe falou com ela afetuosamente e disse que seu coração estava tão tocado pela cantoria que decidiu vê-la sem falta. Então Rapunzel parou de ter medo, e quando perguntou se ela concordava em se casar com ele, ela consentiu e estendeu a mão para ele. Mas eles simplesmente não sabiam como descer juntos. Eles descobriram que quando o príncipe chegasse, ele sempre levaria um pedaço de seda com ele, e Rapunzel trançaria uma escada com ele. E quando a escada estiver pronta, eles descerão juntos e irão embora. A feiticeira não percebeu nada até que um dia Rapunzel perguntou por que é mais fácil arrastar o príncipe para cima. A feiticeira entendeu tudo, ficou com raiva e agarrou com raiva o cabelo lindo de Rapunzel. Enrolei-os várias vezes em volta do braço esquerdo e com o direito agarrei a tesoura e o cortei-os. Ela levou a feiticeira para o denso matagal de Rapunzel e a escondeu lá. Ela amarrou as tranças cortadas no gancho da janela, e quando o filho do rei apareceu, puxou-as para baixo. O príncipe subiu e viu a bruxa. Ela olhou para ele com seu olhar malicioso e disse que ele nunca veria Rapunzel. O príncipe estava fora de si de dor e em desespero saltou da torre, mas os espinhosos espinhos dos arbustos, sobre os quais ele caiu, arrancaram seus olhos. O príncipe cego vagou por vários anos em luto e tristeza na floresta. O tempo todo ele chorou e chorou por sua amada perdida.
Uma vez ele entrou em um matagal denso. De repente, o príncipe ouviu alguém cantando. Parecia tão familiar para ele, e ele foi ao seu encontro. Quando ele se aproximou, Rapunzel o reconheceu, se jogou em seu pescoço e chorou amargamente de alegria. 2 lágrimas caíram em seus olhos, e o príncipe novamente recuperou a visão e começou a ver como antes. Ele a trouxe para seu reino, e eles viveram por muitos e muitos anos em felicidade e alegria.